Paz do Senhor Jesus, queridos amigos, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Quero te convidar a ficar uns minutinhos aqui comigo para que a gente possa meditar numa palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, meus queridos irmãos. Eu estava agora orando, falando com o Senhor e essa palavra veio ao meu coração. Então eu pensei, eu vou gravar um vídeo para ver o que o Senhor tem a falar conosco através dessa mensagem. É uma mensagem bem conhecida para aquelas pessoas que conhecem a Bíblia Sagrada. Mas, queridos irmãos, quando eu leio esse texto, o que vem à minha mente, o que vem no meu coração é quando nós temos certeza, queridos irmãos, de quem nós somos para Deus, quando nós temos certeza de para que Deus nos chamou, para que o Senhor te chamou, o que o Senhor quer que você faça, o que o Senhor quer que eu faça. Nós precisamos ter essa certeza no nosso coração. Quando nós temos essa certeza, essa convicção, o que vai acontecer? Deus vai prover a nossa necessidade. Deus vai prover naquele dia, quando muitas vezes o inimigo tenta colocar uma dúvida, quando muitas vezes o inimigo tenta nos fazer parar. Deus, ele vai prover, queridos irmãos. Deus, ele vai prover a tua necessidade. Deus, ele vai prover aí nessa dificuldade que você está enfrentando. Se Deus te chamou para fazer algo e você está enfrentando dificuldade, Deus vai prover, queridos irmãos. Deus vai te dar as estratégias certas. Deus vai te dar a sabedoria. Deus vai te dar as diretrizes. Deus vai te dar as condições necessárias para que você possa fazer aquilo que Ele quer que você faça. Por quê? Porque Ele nos conhece. Ele conhece a nossa estrutura, Ele conhece a nossa capacidade, queridos irmãos. Então, nós precisamos saber também qual é a nossa estrutura, qual é a nossa capacidade. Eu sempre, queridos irmãos, me observo a mim mesmo, me analiso a mim mesmo, queridos irmãos. Eu tenho 50 anos de idade e eu sirvo ao Senhor Jesus, queridos irmãos, estudando, lendo e meditando na palavra dele há mais de 25 anos de idade. Há mais de 25 anos, queridos irmãos, que eu sirvo ao Senhor Jesus. Sempre fui de frequentar círculo de oração, sempre fui de frequentar a escola dominical, sempre fui de frequentar estudo da palavra. Agora que eu estou um pouco parado devido à situação, momento, processo que eu estou passando. Mas em casa eu sempre medito na Bíblia Sagrada. Em casa eu sempre oro ao meu Senhor, queridos irmãos. E sempre peço ao meu Senhor, Senhor, eu nunca quero negligenciar aquilo que o Senhor quer que eu faça, meu Senhor. Eu não quero enterrar aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu não quero, Senhor, eu quero frutificar, eu quero crescer, eu quero, Senhor Jesus, desenvolver aquilo que o Senhor me tem colocado para mim fazer. Então, queridos irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração está no livro de Neemias, capítulo 4. Eu quero ler alguns versículos para que a gente possa meditar e ver o que o Senhor tem para nós aqui. Então diz assim: inimigos se opõem à reconstrução. Sanbalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Indignou-se e zombou dos judeus. Disse na presença de seus companheiros e dos oficiais do exército samaritano: o que este punhado de judeus fracos pensam que estão fazendo? Imaginam que serão capazes de construir o muro em um só dia? Porque ofereceram alguns sacrifícios? Pensam que podem fazer algo com as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho? Tobias, o amonita, estava ao seu lado e comentou: basta uma raposa subir lá e este muro de pedra desaba. Então orei, ouve-nos, nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados. Que esta zombaria caia sobre a cabeça deles e que eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira. Não ignore sua culpa, não apague seus pecados, pois provocaram a tua ira diante dos construtores.
Então, queridos irmãos, somente até aqui essa palavra de Deus de Neemias. Quem era Neemias, queridos irmãos? Se nós lermos lá no capítulo 1, no capítulo 1 do livro de Neemias, nós vamos ver que Neemias era o copeiro do rei. Ele estava ali para servir o rei. E quando ele ficou sabendo, queridos irmãos, que a cidade dos seus pais, o rei Artaxerxes era o rei, ele era copeiro do rei, estava ali. Neemias era do povo de Deus, do povo de Israel, estava ali servindo ao rei Artaxerxes, queridos irmãos. E a Bíblia nos conta que quando ele ficou sabendo que o seu povo estava, a sua cidade, a cidade de seus pais, a cidade de seu povo estava ali toda destruída, e as portas e os muros derrubados e as portas queimadas a fogo, nos diz que ele ficou muito triste. Ele ficou muito triste, Neemias ficou muito triste, e também nos conta a Bíblia que ele apareceu assim triste, e o rei percebeu que ele estava triste. Então diz que o rei perguntou por que ele estava triste. Então ele falou: não vou eu estar triste, sabendo tudo o que aconteceu com a minha cidade, a cidade de meus pais. Então, queridos irmãos, ele já havia orado a Deus, ele já havia clamado a Deus. E aí a Bíblia nos conta, queridos irmãos, que o rei se comoveu com a situação de Neemias, e o rei permitiu que ele fosse lá reconstruir a cidade, que ele fosse lá ajudar os seus irmãos a reconstruir aquela cidade. Era um trabalho muito difícil, era um trabalho muito árduo, mas a Bíblia nos conta, queridos irmãos, que Neemias estava ali motivado por Deus, inspirado por Deus. Ali Deus tocou no coração daquele rei, que mandou cartas, deu cartas para que ele pudesse passar ali pelas províncias onde ele tinha que passar, e ir lá na cidade onde estava ali tudo em ruínas. E ali, quando ele chegou ali, ele conseguiu trabalhadores, ele conseguiu pessoas para que ajudasse ele, e ele motivou aquelas pessoas a trabalhar. Aqui, o primeiro ponto que me chama a atenção, queridos irmãos, que quando alguém quer fazer uma obra para Deus, ele precisa de pessoas que o ajude. Ele vai precisar de pessoas que estejam motivadas, pessoas que estejam no mesmo objetivo, pessoas que estejam entendendo qual é o propósito, com o mesmo objetivo. E ali ele motivou aquelas pessoas, e aquelas pessoas ficaram ali animadas. Vamos reconstruir sim a nossa cidade, vamos trabalhar sim, vamos levantar a nossa cidade. Mas estes versículos que nós lemos aqui, lá no capítulo 4, nos fala que havia ali os inimigos, havia ali Sambalate e Tobias, aqueles homens que a Bíblia nos fala que eram amonita, eram povos inimigos do povo de Deus. Eram inimigos do povo de Deus, porque a Bíblia nos fala, que eles, Tobias, o amonita, estava ao seu lado e comentou: basta uma raposa subir lá e este muro de pedra desaba. Então, queridos irmãos, ali estava aquele homem inimigo com aquele pensamento negativo para desanimar o povo. O que nós vemos aqui, queridos irmãos? Que às vezes, quando alguém está fazendo uma obra para Deus, não vai faltar um inimigo para desanimar. Não vai faltar alguém usado pelo inimigo para trazer uma palavra de desânimo, uma palavra negativa, dizendo: não vai dar certo, isso não vai dar certo, tu não vai conseguir. Mas a Bíblia nos conta, queridos irmãos, que Neemias estava guiado por Deus, estava firmado em Deus, estava dirigido por Deus. Então assim quando alguém se levanta por Deus, em nome de Deus, ele não vai desanimar diante das dificuldades, ele não vai parar, mas pelo contrário, as palavras contrárias vai servir de quê? De mais força para ele, de mais ânimo para que ele continue. As palavras de desânimo vai servir de encorajamento para ele, queridos irmãos. E a Bíblia nos conta que aqueles inimigos não paravam
de tentar fazer o povo parar, de tentar fazer o povo desanimar. Então eles mandavam carta de afronta, eles mandavam falar para eles que não iria dar certo, que o trabalho deles não iria crescer, que o trabalho deles não iria avançar. Teve uma certa hora que a Bíblia nos conta que o povo trabalhava com uma mão e com a outra segurava a espada para lutar e se defender se fosse necessário. E aqueles inimigos ali na volta, ali, né, tentando fazer o povo parar. Teve uma certa hora que o inimigo mandou chamar Neemias. Venha cá. E ele disse, eu não poderei parar, estou fazendo uma grande obra. Então este versículo eu acho muito interessante, queridos irmãos. O que motivou Neemias a dizer, eu não vou parar porque eu estou fazendo uma grande obra? Às vezes, quem sabe, alguém pode se sentir tão pequenininho naquilo que está fazendo para o Senhor. Às vezes, quem sabe, alguém pode dizer assim, mas o que eu faço não é nada, o que eu faço é tão pouco. Mas, queridos irmãos, o Neemias tinha essa convicção, eu estou fazendo uma grande obra e não poderei parar. Então isso serve de exemplo para nós, isso serve de ânimo se alguém está desanimado. Isto serve de força se alguém está se sentindo fracassado, se alguém está se sentindo ameaçado pelo inimigo, se alguém está se sentindo intimidado pelo inimigo. Saiba que isto é trabalho do inimigo, intimidar as pessoas. Isto é trabalho dele, queridos irmãos. Ele não desiste de tentar desanimar as pessoas. Ele não desiste de tentar parar aquele que está fazendo algo para Deus. Então, meus queridos irmãos, às vezes a gente pensa assim, se está tentando me desanimar é porque ele é meu inimigo. Às vezes não, irmãos. Às vezes o inimigo usa pessoas de perto. Às vezes ele usa a pessoa que está do nosso lado. Às vezes ele usa a pessoa que caminha lado a lado conosco. Para quê? Para nos desanimar, né? Para nos desincentivar, para que a gente pare. Mas essa palavra aqui é um incentivo para nós. O exemplo de Neemias, queridos irmãos, o bom exemplo de Neemias é um incentivo para nós. Se Deus chamou, Ele vai capacitar. Se foi Deus que chamou, Ele vai prover. Mas nós temos que ter primeiro a certeza, a convicção. Não, eu não estou aqui porque eu quero, eu não estou fazendo isso porque é da minha cabeça, não. Eu estou fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça, né? Nunca também a gente pode querer dar o passo maior que a perna. Neemias foi ali na direção de Deus, movido por Deus, no controle de Deus, na vontade de Deus. Ele não foi ali na sua própria vontade, porque pela sua própria vontade era muito mais fácil ele ficar ali no conforto do palácio, servindo ao rei como ele estava. Era muito mais fácil, mas não. Ele sentiu ali tristeza no seu coração e vontade de fazer algo para modificar aquela situação, para levantar aquela cidade que estava caída. E agora trazendo uma análise espiritual dessa história toda da Bíblia Sagrada que nós conhecemos, queridos irmãos, quantas pessoas às vezes estão caídas, quantas pessoas estão prostradas, quantas pessoas estão presas, quantas pessoas estão como aqueles muros derrubados, como aquelas portas que foram queimadas, pessoas que estão feridas na sua alma, pessoas que estão como um soldado ferido, prostrado, desanimado. Quantos crentes saíram dos caminhos, queridos irmãos, e quantos ainda estão na beira do caminho esperando ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra que venha tirar ele daquela situação, uma palavra de esperança, uma palavra que venha trazer um alento para o seu coração, uma palavra que venha mostrar o caminho ao qual ele deve seguir. Quantas pessoas estão, queridos irmãos, trazendo uma aplicação espiritual a essa passagem, esperando por alguém que lhe estenda a mão, alguém que lhe dê uma ajuda, alguém que lhe dê um socorro, alguém que lhe dê algo, uma motivação para que ele possa então encontrar o caminho, queridos irmãos, ter um encontro com o nosso Senhor Jesus, ter um encontro com o nosso Deus poderoso que pode mudar
a vida daquela pessoa. Quantas pessoas, irmãos, quantos sofrendo, quantos escravos, queridos irmãos. Quantas pessoas que esperavam às vezes receber uma palavra de ânimo e receber uma palavra de acusação, receber uma palavra que magoou, que feriu o seu coração. Então, meus queridos irmãos, Deus quer usar, Deus vai usar nesta última hora os pequenininhos. Deus vai usar nesta última hora aqueles que estão na dependência do Espírito Santo. Deus vai usar nesta última hora aqueles que estão dizendo: eis-me aqui, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Deus vai usar nesta última hora, queridos irmãos, aqueles que estão dizendo assim: Senhor, eu não posso, mas eu sei que o Senhor pode. O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor tem para eu fazer? O que o Senhor quer, Senhor, colocar nas minhas mãos? Deus vai usar, né? Não podemos esquecer que o inimigo vai se levantar sim para desanimar, para tentar parar, mas Deus vai prover a tua necessidade, querido irmão, querida irmã. Creia nisso. Deus vai prover, porque o nosso Deus, Ele é provedor. Ele é Deus que quer levantar pessoas, não derrubar. Ele é Deus que quer libertar pessoas, quer salvar pessoas, quer transformar pessoas, quer curar almas feridas. Quer tirar pessoas do engano, quer tirar pessoas da escuridão. Este é o nosso Deus, queridos irmãos. Ele conta com a minha vida, Ele conta com a tua vida. Ele conta com pessoas, queridos irmãos, que se disponham a fazer a obra de Deus por amor a Deus, por amor às pessoas, por amor às almas, queridos irmãos. Não por amor a outras coisas, não, mas por amor a Deus e por amor a uma alma. Amém, querido? Então, que essa palavra possa servir de ensinamento para a nossa vida. Que essa palavra possa nos inspirar, nos animar, nos fortalecer, nos confortar a continuar fazendo a obra, esta grande obra para o Senhor e não parar, né? Quando nós olhamos para o nosso Senhor Jesus, que foi o nosso maior exemplo aqui nessa terra, queridos irmãos, Ele estava sempre ensinando as pessoas. As mensagens do Senhor Jesus eram sempre de ensinamento. Ele falava através de parábolas e ali Ele trazia o ensinamento para as pessoas através daquelas parábolas. E quando nós olhamos para o Velho Testamento, também tem muitos exemplos de pessoas, homens e mulheres de Deus, que Deus usou de uma forma tremenda. E agora ficou aqui para nós o registro dessas histórias que serve de ensinamento para a nossa vida. Cada história da Bíblia tem um ensinamento, queridos irmãos. Que o Espírito Santo nos mostre e nos revele o que o Senhor quer falar através da sua palavra a cada dia e que nós possamos meditar e obedecer, amém? É só uma reflexão na palavra de Deus, que o Senhor possa te ajudar, te fortalecer. Te levanta aí, te levanta em nome de Jesus e seja um instrumento para que Deus possa te usar. Amém? Não te importa com a tua limitação, porque Deus é quem provê.